Deus, nosso Criador e Criador de tudo que existe. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nossa casa espírita. Que possamos aproveitar esses momentos de reflexão, de estudo, de aprendizado, de ensinamento, que a nossa companheira Catrine trouxe para nós vários exemplos sobre o Kardec nesse momento do mês de outubro, que é consagrado ao Kardec, né? Ele nasceu dia 3 de outubro. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado irmão, aos nossos companheiros, amigos espirituais, que estão sempre pertinho de nós, nos intuindo nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, fazendo com que sejamos mais pacientes, mais compreensivos, mais tolerantes. Que possamos a cada dia melhorar um pontinho da nossa vida, subir mais um pouquinho nosso degrau da nossa caminhada. Vamos, nesse instante, orar também por todos aqueles que necessitam das nossas preces, das nossas orações. Pai nosso que estais aqui em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis, Senhor, cair em perturbação e em tentação, mas livra-nos de praticar o mal. Que a paz de Jesus, o Divino Mestre, esteja dentro de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos convidar o nosso trio. Ok. Oi. Boa noite, gente. Que responsa, hein? Vamos? Vamos? Tá ligado. Tá dando para vocês? Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens também, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém.
responsável tu és pelo que cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. No deserto tão só, entre homens também, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Obrigada. Agora vou animar um pouquinho. Quem puder me ajudar aqui, ó. O telefone toca, você não quer atender. A carta já chegou, você não quis abrir pra ler. O filme tá na tela, você não parou pra ver. A vida tá passando e você não quer viver. Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus tá nos chamando, meu irmão, pra melhorar. Sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus está nos chamando, meu irmão. Nascendo e renascendo, vou viajando a viver. Com a fé vou transportando as montanhas do sofrer. Aproveitar as oportunidades pra valer. Pois quanto mais eu erro, mais eu volto pra aprender. Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus está nos chamando, meu irmão, pra melhorar. Sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus está nos chamando, meu irmão. O telefone toca e você não quer atender. A carta já chegou, você não quis abrir pra ler. O filme tá na tela, você não parou pra ver. A vida tá passando e você não quer viver. Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus está nos chamando, meu irmão, pra melhorar. Sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus está nos chamando, meu irmão, pra melhorar. Muito bonitinha, né? Agora a gente vai fazer uma música de um autor que talvez vocês conheçam. Ele chama Hércules.
Eu pedi licença para ele, liguei para ele, pedi autorização e bênção, e está devidamente dada, tá? Veja o sol despontar, vem o breu dissipar, traz a luz para a vida renovar. Germinou nova era, o orgulho é quimera, dê a mão, vem semear a canção. Vamos, nós somos sal da terra, vamos tecer a nova era. Chega de dor, ódio e rancor, vamos que Deus por nós espera. O Espiritismo nos ensina que o sofrimento não é sina, basta querer, buscar, aprender, conquistar a alegria de viver. Já não existem segredos, suplantar a nós mesmos é o caminho que conduz para a luz. É chegar no momento, construir novo tempo contra o mal. O amor é o sinal. Vamos, nós somos sal da terra, vamos tecer a nova era. Chega de dor, ódio e rancor, vamos que Deus por nós espera. O Espiritismo nos ensina que o sofrimento não é sina, basta querer, buscar, aprender, conquistar a alegria de viver. Veja o sol despontar, vem o breu dissipar, traz a luz para a vida renovar. Germinou nova era, o orgulho é quimera, dê a mão, vem semear a canção. Vamos, nós somos sal da terra, vamos tecer a nova era. Chega de dor, ódio e rancor, vamos que Deus por nós espera.
de viver. Obrigada ao Hércules por essa coisa linda. Agora, gente, eu vou contar uma historinha para vocês. Pequenininha, tá? Era uma vez 11 irmãos. E esses irmãos foram criados com uma vida muito simples, com algumas dificuldades, eram muito diferentes entre si, tinham lá seus desentendimentos, mas sempre existia entre eles muito amor e muito respeito. Eles foram criados num lar espírita e, por isso, traziam neles essa semente do respeito, do amor, que os pais plantaram ali com muito carinho. Mas a vida, que não pede licença, foi separando esses irmãos. Cada um foi viver sua vida, cada um foi para uma cidade, cada um foi professar uma ideologia diferente, mas sempre muito unidos pelo amor. Um desses irmãos, que tinha um talento muito específico e muito lindo para a música, teve uma ideia. Ele falou, eu tenho 11 irmãos, cada um tem uma característica tão diferente da outra, são pessoas tão lindas, de maneiras tão diferentes. O que eu quero fazer? Eu vou escolher uma virtude que me define cada um desses meus irmãos. Vou mandar para eles essa palavra e vou pedir a eles que me escrevam de volta textos, ideias, o que essa palavra desperta neles. E sabe o que ele fez? Ele fez uma música para cada irmão, baseado nessa virtude que cada irmão inspirava nele. Uma dessas irmãs recebeu a missão de falar sobre a palavra amor. E aí virou uma música, que é essa música que a gente vai trazer para vocês agora. Alguém se identifica aqui com essa história? Levanta aí, mulher. Essa daí é a irmã Amor, tá? Então, a gente vai fazer aqui agora, é com muita emoção que eu faço isso, tá? Não preciso nem dizer porquê, né? Mas a gente vai fazer. Sublime impulso divino sempre vale a pena. O amor palpita e vibra todo bem. Fornece equilíbrio à nossa sabedoria, proporcionando a nossa evolução. É ao mesmo tempo unir e libertar. É o que Jesus pregou para nos salvar. É o fertilizante para a esperança. Floresce com a juventude e com a primavera. É luz a iluminar o caminho nas tormentas e faz do nosso perdão um filtro para as ofensas. Quanto maior o amor, menor a aflição e a dor. Foi isso que Jesus nos ensinou. Sublime impulso divino sempre vale a pena. O amor palpita e vibra todo bem. Fornece o equilíbrio, a nossa sabedoria, proporcionando nossa evolução. É ao mesmo tempo unir e libertar, é o que Jesus pregou para nos salvar. É ao mesmo tempo unir e libertar, é o que Jesus pregou para nos salvar.
primavera. É luz a iluminar o caminho nas tormentas e faz do nosso perdão um filtro pras ofensas. Quanto maior o amor, menor a aflição e a dor. Foi isso que Jesus nos ensinou. Quanto maior o amor, menor a aflição e a dor. Foi isso que Jesus nos ensinou. Sublime impulso divino sempre vale a pena. O amor palpita e vibra todo bem. Fornece o equilíbrio, a nossa sabedoria, proporcionando nossa evolução. É ao mesmo tempo unir e libertar. É o que Jesus pregou para nos salvar. É ao mesmo tempo unir e libertar. É o que Jesus pregou para nos salvar. É o fertilizante para a esperança. Floresce com a juventude a primavera. Luz a iluminar o caminho nas tormentas e faz do nosso perdão um filtro pras ofensas. Quanto maior o amor, menor a aflição e a dor. Foi isso que Jesus nos ensinou. De novo, gente. Quanto maior o amor, menor a aflição e a dor. Foi isso que Jesus nos ensinou. Quanto maior o amor, menor a aflição e a dor. Foi isso que Jesus nos ensinou. Boa noite, boa palestra. Muito obrigada. Eu não posso deixar de agradecer esses dois músicos talentosíssimos que ficam me carregando nas costas como se eu fosse um fardo bem pesado, entendeu? Muito obrigado, Gerê. Muito obrigado, Chinês.
Boa noite. Bem, meus irmãos, dando continuidade às atividades da noite, né, nós convidamos a nossa companheira Catrine para fazer a palestra para nós. Gentileza, Catrine, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Quero agradecer esse convite maravilhoso dessa noite, de poder estar aqui com vocês, trazendo essas reflexões que não são minhas, né? A gente vai basear todo esse estudo em Kardec, né? Tem algumas passagens que são comentários de Emmanuel, mas em sua grande maioria é Kardec. E como nós estamos comemorando esse mês, nada mais correto, mais justo do que nós pegarmos toda a obra do codificador, buscarmos nela, através do estudo, o consolo, o entendimento para todas as coisas que estão nos cercando. Nós estamos vivendo momentos de muita transformação no nosso planeta. Nós estamos, nesse momento de transição, observando, tanto na nossa natureza, modificações significativas, quanto na alma humana, quanto no comportamento do ser humano. Então, nós estamos numa fase em que nós precisamos estar apoiados nesses ensinos de Kardec, para que a gente tenha a sanidade de continuar nossa caminhada, para que a gente possa continuar em equilíbrio, mantendo a nossa fé, a nossa esperança, sem deixar que esses abalos que nós estamos observando no nosso mundo nos atinjam, né, conseguindo construir dentro de cada um de nós uma fortaleza, um abrigo, onde nós possamos ali nos sentir como filhos de Deus e envolvidos nesse amparo e nessa proteção que Ele nos fornece. Consigo passar aqui, né? Isso. Eu separei para a gente começar as nossas reflexões essa imagem que é da NASA, tirada pelo James Webb, né, esse novo telescópio. E aqui nós observamos uma série de galáxias. Cada foto dessa corresponde a uma galáxia que ele fotografou, e a gente pode observar que cada uma é única. E aqui atrás a gente consegue ter uma noção da grandiosidade de Deus na sua construção, da perfeita harmonia em tudo que rege o universo. Essas galáxias que nós observamos ali, elas hoje, mais ou menos, a estimativa dentro do que nós já conseguimos observar com os nossos instrumentos, que ainda não são, não chegam nem aos pés, né, de demonstrarem com fidelidade tudo que existe no universo, nós já conseguimos detectar ali centenas de bilhões de galáxias, galáxias como a nossa Via Láctea. Então, a estimativa é de mais ou menos 200 bilhões de galáxias. E em cada galáxia dessa, a gente vai encontrar centenas de bilhões de estrelas como o nosso Sol. E cada uma dessas estrelas sendo orbitadas por planetas, né, sendo berço de vida, que não seja vida material. Nós sabemos que a vida espiritual está presente em todos os locais. Então, hoje, eles acreditam que existem mais de 10 sextilhões de estrelas. Então, assim, o número de planetas que existem no universo, nós não temos como dimensionar. E eu queria trazer uma curiosidade que é de onde nós vamos partir todo o nosso raciocínio da noite de hoje, que é a respeito da energia escura. A energia escura é a energia que faz o universo se expandir. E a gente não sabe muito bem por que ela está lá, a gente não consegue muito bem definir. A gente observa os efeitos.
Então, por observar os efeitos, nós sabemos que ali por trás existe uma causa, só que nós ainda não temos esses instrumentos capazes de detectar o que é essa energia escura e exatamente como ela está agindo em todo o universo. Nós conhecemos alguns dos efeitos que ela produz, né? Porque é ela que consegue fazer esse universo expandir, manter a gravidade, manter tudo coeso, manter a forma das galáxias. É tudo através dessa energia escura. E além dessa energia escura, a gente tem também a matéria escura. Mais de 1/4 do universo é composto por um elemento que contém uma força gravitacional, que é o que mantém tudo coeso, tudo unido. Assim como estrelas e galáxias. Mas a sua composição não é conhecida, o que o torna impossível de ser estudado até o momento. É alguma coisa que nós sabemos que existe, observamos seus efeitos, mas ainda não conseguimos colocar aquilo de maneira palpável. Igual nós sabemos que existe a vida após a morte, nós sabemos que existe o corpo espiritual, mas nós ainda não temos instrumentos capazes de comprovar isso cientificamente, embora a ciência esteja caminhando para isso. Nós já temos diversos estudos, né, acerca dessa capacidade, dessa possibilidade de, em breve, nós conseguirmos sim detectar. Então, se nós formos somar matéria escura e energia escura, compreendem 95% do que existe no universo. Então, desses 100%, nós só conseguimos ver 5%. Isso não é quase nada. E nós sabemos que desses 95% que nós não conseguimos ver, existe uma harmonia entre tudo. Existem leis que governam, que dirigem o movimento, que dirigem a evolução. E essas leis são perfeitas, porque aquele que criou é a perfeição. Então, um ser que é perfeito, ele não cria nada imperfeito. Às vezes, a nossa percepção impede de entendermos a perfeição na sua abrangência total. A gente enxerga um pouquinho da realidade, esses 5% que a gente está enxergando nesse exemplo aqui, e acha que está vendo tudo. E a gente acha que existem coisas erradas, injustas, que não deveriam existir, não deveria ser dessa forma, mas é porque a nossa visão ainda é muito limitada. Então, sabendo que 95% do que existe no universo nós não somos capazes de visualizar, eu trouxe uma pergunta que está no Livro dos Espíritos. Essa é a pergunta 85. Qual dos dois? O mundo espírita, o espiritual, ou o mundo corpóreo é o principal na ordem das coisas? E a resposta dos espíritos é essa: o mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo. Então, aqui já é o ponto de partida para que a gente possa passar por esses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo aqui no nosso planeta com a fé, com a certeza de que tudo está caminhando dentro da perfeição, conforme a programação. Porque se nós vimos que existem mais de 10 sextilhões de estrelas, e se cada estrela dessa tiver, vamos colocar por baixo aí, 5 planetas orbitando ao redor delas. 10 sextilhões de estrelas, com 5 planetas orbitando, boa parte deles já vai ter atingido o grau
de mundo feliz, de planeta desenvolvido, de planeta regenerado. Então, grande parte já passou por isso que a gente está passando. E os espíritos que governam essa transição já têm muita experiência. Nós não somos cobaias de Jesus, isso a gente pode ficar tranquilo, que com certeza esse não é o primeiro planeta que ele está conduzindo para a regeneração. Então, o que a gente vê aqui não é uma tentativa e erro de Jesus de transformar essa humanidade, de conduzir essa humanidade para a regeneração. A espiritualidade tem total ciência do que está fazendo e só conta com a nossa colaboração para que tudo possa ser feito da maneira menos dolorida possível. Como a gente viu na última música, né, que o amor faz reduzir a dor. Então, se nós aprendermos com mais facilidade esse amor, nós vamos conseguir passar por essa fase com menos dor, com menos sofrimento. Porque o intuito da dor é esse, fazer a criatura despertar, fazer a criatura enxergar que existe acima dela um pai que governa, que tem toda a sabedoria e a perfeição, e que nós precisamos nos colocar nessa posição de subordinação às vontades dele, porque ele sabe melhor do que a gente o caminho que a gente deve trilhar. Mas vamos voltar para Kardec. Na pergunta 86, ele diz: o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? E a resposta é: de certo. Então, eles não têm dúvida que se hoje acontecesse um abalo, que todo o nosso planeta ou toda a humanidade deixasse de existir, atingiria sim o plano espiritual, porque nós estamos muito vinculados, muito próximos, mas isso não abalaria as estruturas do mundo espiritual, porque ele pré-existe e ele vai sobreexistir a tudo isso que nós estamos vendo. Então ele fala, eles são independentes. Mundo espiritual e mundo corpóreo são duas coisas independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Então, nós sabemos desse intercâmbio, nós sabemos das influências a que nós estamos expostos, nós sabemos desse contato com o mundo espiritual, seja ele espontâneo ou com a intencionalidade ou não. Nós exercemos essa influência sobre os desencarnados e eles exercem sobre nós. Então, Kardec deixa aqui claro com essa pergunta que, independente do que possa acontecer à humanidade, em termos de abalos físicos, de catástrofes, de calamidades, que nós vamos começar a tratar um pouquinho a partir de agora, independente disso, a nossa vida espiritual, ela jamais vai cessar. E, independente do que acontecer aqui, nós temos uma estrutura para nos receber, para nos acolher no mundo espiritual. Então, aqui eu separei algumas imagens recentes do que está acontecendo no nosso planeta. A gente tem imagens de incêndios no Canadá, a gente tem imagens de um terremoto na Turquia, a gente tem ali inundações na Líbia, chuvas intensas no Rio Grande do Sul, onda de calor com risco de vida em todo o Brasil. São imagens que a todo momento a mídia está nos mostrando, de fenômenos que a natureza está conseguindo agora colocar para todos nós passarmos por essas dificuldades, por toda essa prova em muitos casos. Mas, na verdade, o que a gente vai ver de comentário em alguns livros
eu peguei especificamente um livro da Joana de Ângeles, que se chama Após a Tempestade. Tem um capítulo em que ela vai tratar dessas calamidades, desses desencarnes coletivos que ocorrem nessas situações, né, de muitos espíritos, através de um terremoto, ou através de inundações ou incêndios, muitos espíritos deixarem o corpo físico ao mesmo tempo. E ela é muito clara em dizer que, na maioria das vezes, isso não quer dizer que sejam ali espíritos que estão resgatando, mas que, na verdade, a justiça integral está sendo cumprida. Mas nem sempre é só resgate. Muitas vezes, os espíritos, com a necessidade de evoluir, eles precisam, e isso Emmanuel vem trazer também, nós vamos ver mais para frente um pouquinho, eles estão vindo em regime de urgência. É esse o termo que Emmanuel traz para a gente. Que muitos estão reencarnando a partir das 2 últimas décadas do século passado, a partir dos anos 80, que muitos viriam em regime de urgência, reencarnando para terem esse tipo de desencarne, para passarem pouco tempo encarnados, para conseguirem voltar rapidamente e estarem em condições melhores para a fase nova do planeta, para a fase de regeneração. Então, muito disso que a gente está assistindo, que não sejam consequências, né, da imprudência, consequência de interesses financeiros, né, porque às vezes a gente observa catástrofes que têm responsabilidade do ser humano, né, a gente vê as barragens que se romperam há um tempo atrás. Ali existe, sim, uma responsabilidade do ser humano, mas também existe muitas situações ali onde os próprios espíritos pediram desencarnes mais traumáticos, mais difíceis, para estarem em condições melhores para essa nova fase. Então, nós não podemos julgar que todos os que partem através desses eventos, eles estão partindo porque são pessoas culpadas, porque estão resgatando o seu passado. Na maioria das vezes, eles fizeram esse pedido para que ali resgatassem uma boa parte das suas dívidas e estivessem em condições de estarem aqui no planeta para um mundo regenerado, em condições mais favoráveis, de terem depois reencarnações mais tranquilas, mais equilibradas, onde eles possam evoluir junto com os outros espíritos que estão no planeta. Então, nós, às vezes, temos, né, essa tendência de dizer que todo mundo que desencarna ali está resgatando, está pagando, e nem sempre é assim. Tanto Emmanuel quanto Joana de Ângeles deixam isso bem claro para a gente, que muitas vezes é o próprio espírito que escolhe passar. Ele não escolhe, às vezes, em que gênero que vai ser, né? Porque, às vezes, são eventos que ele não tem como prever. Mas ele escolhe que vai ser uma desencarnação rápida, uma desencarnação assim com um pouco mais de dificuldade. E aqui eu trouxe mais uma pergunta do Livro dos Espíritos, essa é a 783. Kardec pergunta assim: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Será que a gente vai sempre ter o tempo que a gente quer e não vai ser no tempo de Deus, mas vai ser no nosso ritmo? Será que é a gente que dita? E aí os espíritos respondem: há o progresso regular e lento, que resulta da força natural das coisas, né? Porque nós, enquanto seres humanos, nós, às vezes, viemos aqui para a matéria, quando nós estamos aqui, a gente se distrai com tanta coisa, que nós esquecemos aquele objetivo principal e vamos levando a vida de uma forma mais agradável, mais suave, e às vezes não é no tempo em que Deus preparou para as coisas. E eles continuam assim. Então, quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos
a um abalo físico ou moral que o transforma. Então, nós temos tempo para tudo. Tudo está dentro do cronograma divino. E se a gente se atrasa demais, nós somos chamados por esses abalos físicos e morais a andar um pouquinho mais depressa. Porque, na verdade, quando nós passamos por esses momentos de dificuldade, nós retiramos de dentro de nós o que há de melhor. A gente pode observar isso nos brasileiros. A solidariedade que surge nesses momentos difíceis. A empatia, nós nos colocamos no lugar do outro. E isso, em muitos casos, é um despertar. Porque, às vezes, a pessoa está caminhando displicente no mundo, sem pensar nas coisas importantes, sem pensar, sem programar a sua estada aqui. E ela é chamada, através de um evento desses, a repensar nas coisas, a pensar aquilo que realmente tem valor, aquilo que realmente ela vai levar daqui. E não só quando a gente está vivendo o problema na própria pele, mas quando nós assistimos próximos de nós alguém passando por essas situações. Então, nós somos chamados a pensar, e se fosse conosco? E se de hoje para amanhã eu perdesse tudo que eu tenho? Como muitas famílias perderam na enchente. Então, nós somos levados a meditar. E se nós não estamos meditando, vai aqui um conselho, vamos meditar acerca dessas coisas para evitar que isso venha bater na nossa porta e nos obrigue a meditar sentindo o peso dessas dificuldades. Então, é esse o objetivo da dor. É fazer com que a gente possa desenvolver, deixar desabrochar em nós toda essa fraternidade, esse sentimento de humanidade que nós devemos ter com os outros. E aqui a gente vai falar um pouquinho desses abalos físicos e depois de alguns abalos morais, porque os espíritos foram bem categóricos, né? De tempos em tempos nós temos os abalos físicos que fazem com que a gente ande um pouquinho mais depressa e os abalos morais. Então, coloquei aqui alguns abalos físicos que já aconteceram aqui nos últimos 200, 300 anos. A erupção do vulcão Krakatoa, em 1883, que causou vários tsunamis, mudanças climáticas no mundo todo, foi uma explosão tão violenta que foi ouvida assim, a quilômetros e quilômetros de distância. Então, foi realmente um evento, um abalo para praticamente todo o planeta. Outra, a peste negra na Europa, no século XIV, que matou 1/3 da população europeia. Quando ocorrem esses eventos, ali existe, nesse trânsito, e isso depois nós vamos rever no final aqui do nosso estudo, na Gênese, comentando isso com mais profundidade, esse trânsito que existe de espíritos, nessa mudança, essa imigração daqui para lá, ocorre a mesma coisa. Depois, nós voltamos de lá para cá. Então, existe uma renovação. Existem pensamentos novos, ideias novas que vão surgindo, e isso traz o progresso, traz a evolução. Então, nem sempre esses desencarnes em massa, eles não são ruins, eles são sempre o chamado para o progresso. O terceiro aqui foi um terremoto em Lisboa, em 1755, que destruiu a cidade e causou muitas mudanças políticas e culturais na Europa, dando mais um passo também para as renovações de ideias, para as ideias de fraternidade. Em 2004, acredito que todos nós lembramos desse terremoto que atingiu a costa de Sumatra, na Indonésia, causou um tsunami que deixou mais de 200 mil pessoas mortas. Esse tsunami, ele marcou muito, né? A gente vê essas imagens ainda, elas são imagens chocantes até hoje. E nós, naquele instante, nós tivemos a oportunidade de ver o poder dessas forças naturais, o poder de destruição que elas têm, que, na verdade, fazem parte da lei.
existe a lei de destruição. Ela está prevista, Kardec fala muito sobre ela, nós temos como estudar, como entender que a matéria está sujeita a isso. Faz parte dessa transformação. Então, de tempos em tempos, esses eventos podem ocorrer, mas eles ocorrem mais à medida que nós estamos mais materializados, mais embrutecidos. Então, a tendência é, com a nossa evolução, com o nosso aperfeiçoamento, com a nossa purificação, esses eventos vão ocorrendo cada vez menos, porque a necessidade de passar por isso é menor. O próximo aqui, Japão, em 2011, que sofreu um dos terremotos mais violentos já registrados no mundo. Esse terremoto provocou um tsunami e provocou também uma catástrofe nuclear em Fukushima. Então, esse foi um outro abalo. Ele é muito recente, né? Nós provavelmente temos essas imagens ainda na nossa memória. A pandemia do coronavírus, que matou cerca de 15 milhões de pessoas no mundo todo, né? Muitos de nós ainda estamos aqui nos recuperando das perdas, daquela mudança que isso provocou nas nossas vidas, né? Desse afastamento. Esse também foi um chamado para que a gente pudesse repensar a nossa existência, repensar aquilo que tem valor para a gente. A presença, a participação nos núcleos de estudo, nas reuniões de família, dentro do ambiente de trabalho. Nós fomos temporariamente obrigados a nos afastar de tudo isso. E a gente percebe, dentro do meio espírita, até uma certa dificuldade de as pessoas voltarem às atividades na casa espírita. Porque muitos acabaram gostando dessa possibilidade de assistir os estudos remotamente. Hoje, felizmente, a gente chega no YouTube, na internet, e nós temos uma opção de estudos maravilhosos, com palestrantes maravilhosos. Então, nós temos o conhecimento muito acessível, sem necessidade de nós sairmos, né, das nossas casas para estarmos aqui. Mas quando a gente pega para estudar um pouquinho mais, e quando a gente tem uma sensibilidade, uma percepção, nós percebemos que, estando aqui, junto com a espiritualidade que está nos assistindo nesse momento, nós estamos recolhendo nos nossos recipientes, nos nossos copinhos, como disse o Emmanuel. Ele tem uma frase que eu gosto muito, ele fala que o rio das bênçãos está disponível para todos, e que cada um vai recolher conforme o seu recipiente. Então, nós que estamos aqui hoje, estamos tendo a oportunidade de recolher da espiritualidade desta casa, nos nossos recipientes, esse rio de bênçãos. Pode ser uma assistência no campo da saúde, no campo emocional, pode ser uma assistência para o nosso lar. Nós estamos aqui e é essa a necessidade. Todos aqui estão com o mesmo propósito, concentrados, compenetrados num pensamento superior, e isso favorece a espiritualidade a agir em nosso favor. Por isso é importante que a gente volte às nossas atividades, que a gente volte aos estudos presenciais, porque nós ainda necessitamos recolher, nós necessitamos desse ambiente favorável para a gente poder recolher essas bênçãos. E o último aqui, voltando para a nossa relação de abalos físicos, né? Os últimos que a gente está vendo aqui com relação ao aquecimento global. A gente está observando essa seca, né, sem precedentes nos rios brasileiros, no Amazonas, isso tudo devido a essas mudanças climáticas. Então, nós temos também essa responsabilidade de zelarmos pelo equilíbrio do nosso planeta, reduzindo as emissões, reduzindo o consumo desnecessário e excessivo, esse uso, às vezes, inconsequente que nós fazemos dos bens que nós dispomos a nosso favor hoje em dia.
porque todos nós, para estarmos aqui, nós tivemos 2 tipos de investimento. Nós tivemos o investimento espiritual, que com certeza muitos que aqui estão não tinham sequer o merecimento de estar aqui reencarnado por conta própria. Muitos de nós necessitamos da intercessão de amigos espirituais, de espíritos que pudessem avalizar a nossa reencarnação. Então, teve esse investimento espiritual a nosso favor. Mas também teve o investimento material do próprio planeta. Se nós formos contar todas as refeições que fizemos até hoje, todas as roupas que nós utilizamos, todos os telefones, todos os carros. Então, nós temos que ser um pouco mais conscientes com relação a esse consumo e aproveitar essa oportunidade, porque o investimento feito em nós foi alto, né, nas 2 esferas, tanto a esfera material quanto a esfera espiritual. Bom, e agora a gente vai passar para alguns abalos morais. Algumas dessas situações que a gente pode observar na nossa história recente que causaram essa aceleração na nossa caminhada aqui, né? Fizeram nossos passos serem um pouquinho mais rápidos. A primeira e a mais óbvia de todas foi a vinda de Jesus ao planeta Terra, que essa foi um abalo sem precedentes, né? Um abalo moral que nós estamos sentindo até hoje e eu acredito que vamos sentir aí pela eternidade à frente, né? Que foi essa transição do mundo pagão para o mundo cristão. Alguns outros aqui que a gente vai destacar, né, são abalos negativos, mas dentro da sua negatividade sempre existe algo de bom. Sempre existe, nem que seja o aprendizado, a experiência, né, desses espíritos que passaram por essas situações difíceis. O segundo, a partir de 1095, depois da convocação do Papa Urbano II, onde a Igreja iniciou as cruzadas para conquistar Jerusalém, o Santo Sepulcro e os outros locais ali da Palestina que eram considerados sagrados, né, pelos cristãos na época, pela Igreja, e ela queria a posse desses locais e iniciou esse movimento de perseguição. Mais um, terceiro, a partir do século XII, a Igreja que passou a combater as heresias do meio cristão, criando o Tribunal da Santa Inquisição, né, que andou queimando muitos aí na fogueira, os hereges. A Revolução Industrial, que foi um ponto positivo, que trouxe mudanças significativas na economia, na sociedade, na tecnologia do mundo todo. Então, periodicamente, nós vamos passando por esses eventos na nossa história que, se não servem diretamente como um degrau a mais na nossa subidinha evolutiva, eles servem como aprendizado. E a Revolução Industrial foi um desses. A Primeira Guerra Mundial também, que mudou as relações políticas e econômicas entre as nações, trazendo muita tecnologia. Sempre que existe uma guerra, nós vemos a destruição, mas nós depois podemos observar também um desenvolvimento tecnológico muito grande, né? Existem muitas pesquisas e essas pesquisas caminham também, não só dentro da área bélica, mas elas acabam impactando em outras áreas, tanto na economia quanto na tecnologia, nas ciências. E tudo existe o lado negativo, mas também existe o lado positivo, né? O Holocausto, durante a Segunda Guerra Mundial, também teve um impacto longo, né, duradouro na cultura, na política do mundo. A queda do Muro de Berlim, que marcou o fim da Guerra Fria e trouxe mudanças também na geopolítica mundial. Então, esses aqui são alguns exemplos que a gente pode pegar na história, mas, recentemente, a gente consegue observar vários outros exemplos desses abalos morais que nós estamos podendo observar no nosso mundo, nesse chamado, nessa tentativa de fazer com que a gente desperte para aquilo que realmente é importante.
E esse despertar, essa frase do Emmanuel, está no livro Falando a Terra, ele é muito diferente para cada um. E ele fala assim, é que o despertar varia ao infinito. A gazela abre os olhos ao canto do pássaro. A pedra, entretanto, somente acorda a explosões de dinamite. Essa frase, acho que ela por si só ela já fala tudo, né? Emmanuel tem essa capacidade de síntese e de poesia nas palavras. Então, nós podemos perceber que toda essa infinidade de chamados, de abalos, é de acordo com a natureza de cada um. Se nós somos as gazelas, nós vamos despertar com um simples convite, com um livro que lemos, com uma palestra que assistimos, com o conhecimento que nos chega. Mas se nós temos a dureza da pedra, nós vamos ter a necessidade desses chamados mais duros, mais difíceis. Então, que a gente possa amolecer o nosso coração, para que a gente não precise passar por essas situações difíceis, para que aconteça esse despertar. E aqui mais uma pergunta de Kardec. E essa pergunta é interessante, especialmente para aqueles que não têm esse conhecimento que nós temos na doutrina espírita. Esse conhecimento ele é tão precioso porque desenvolve a nossa fé, embasa a nossa fé. Olha a pergunta de Kardec. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, seria o pagamento à vista. Geralmente, o pagamento à vista ainda vem com desconto, que é a misericórdia divina. Então, nós podemos levar anos para aprender, anos sofrendo, ou nós podemos aprender com esses abalos, com essas dificuldades que às vezes chegam na nossa vida e que a gente está ali pagando à vista, né? Porque a misericórdia ela sempre está atuando. Então, mesmo que a gente deva e deva muito, se a gente está disposto a pagar, nós vamos ter um belo desconto na nossa dívida, porque Deus, ele é misericórdia, né? Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? E eles respondem, Deus pode empregar outros meios e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que ele seja castigado no seu orgulho e que se faça sentir a sua fraqueza. É uma questão de disposição íntima para o aprendizado. Né? Existe aquele aluno que é aplicado, que estuda, que se dedica dentro do período normal, e existe aquele que negligencia o ano todo e no final do ano precisa fazer uma recuperação, precisa intensificar os seus estudos, e aí ele vê todos os amigos indo para o clube nesse calor e ele está lá estudando, porque ele está em recuperação. Então, tudo depende da nossa dedicação, da nossa disposição para o aprendizado, porque essas são as ferramentas que Deus, às vezes, se utiliza para nos ensinar. Mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. É uma
Será justo isso? É uma visão bem materialista, né? Será que é justo? Vamos pedir alguém para ajudar na resposta, porque a Catrine não pode responder uma coisa tão profunda assim. Então, quem vai responder é a Joana de Ângeles. Não constituem castigos as catástrofes que chocam uns e arrebatam os outros, né? Provocam esses desencarnes. Antes, significam justiça integral que se realiza. Então, como a gente tinha visto no slide anterior, que a nossa capacidade de apreciar as coisas ela é muito reduzida. Nós enxergamos um espaço de tempo muito pequeno. O que eu enxergo sobre mim são os meus anos, eu não vou falar quantos, não precisa ninguém saber, são os anos que eu estou aqui encarnada. Mas e os outros? Porque meu espírito é muito mais velho que isso. Então, a minha visão, a minha forma de apreciar, ela é muito limitada. E aqui a gente vê que a Joana de Ângeles fala de justiça integral se realizando. Então, o que tem para trás desses anos, eu não sei. Então, é muito fácil para quem está aqui observando dizer que houve uma injustiça, que o sofrimento bateu no endereço errado. Só que nós estamos tendo uma capacidade de apreciação muito limitada. Deus enxerga as coisas desde a nossa criação e Ele ainda tem a capacidade de enxergar, porque Ele nos conhece tanto que Ele é capaz de saber das nossas escolhas, dos caminhos que nós vamos tomar. Então, Ele é capaz de saber, Ele conhece. Ele vai enxergar tanto as nossas virtudes, os nossos potenciais, o que nós temos para desenvolver, quanto as nossas dificuldades. Então, a capacidade dele de julgar se é justo ou não é muito superior à nossa, que estamos vendo a coisa por uma frestazinha, enquanto ele está analisando com a porta toda aberta. Então, a capacidade é muito diferente. Então, respondida essa justiça, essa questão da justiça, eu queria, para a gente ir encaminhando já para as nossas últimas reflexões, trazer essa passagem que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Essa passagem, essa tradução eu tirei da Bíblia do Haroldo, pode ser que algumas tenham uma pequena diferença, tá? Essa passagem, Jesus está conversando com os seus discípulos e ele vai dar esse exemplo, vai fazer essa fala. Ele vai responder acerca de um evento que tinha acontecido. Vós cuidais que aqueles galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia por haverem padecido tão cruel morte? Aqui ele está falando da queda de uma torre que matou algumas pessoas. Foi uma morte cruel, foi uma morte, né, violenta, muito rápida, muito brusca. E ele continua numa pergunta que é para nós refletirmos. Ou supondes que aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, eram mais devedores do que todos os homens habitantes de Jerusalém? Será que esse que está sofrendo, né, que passou por uma desencarnação difícil, ele devia mais que os outros? E ele vai responder para a gente que não, mas que aqueles ali já tinham um entendimento, eles já tinham a capacidade de passar por aquele momento e tirar proveito daquela situação. Porque muitos vão passar pelo sofrimento sem tirar nenhum tipo de aprendizado. Porque vão dar vazão à revolta, vão dar vazão à crítica, à reclamação, todos esses sentimentos negativos que podem vir das dificuldades. E ao invés daquela dificuldade levá-lo a progredir, vai fazer com que ele possa permanecer estacionado e ir se complicando cada vez mais.
Então, em alguns casos, a dificuldade vem, como esse desastre que aconteceu nessa época de Jesus aqui, vem não porque a pessoa é pior ou é mais devedora ou tem um passado de mais crueldade do que as outras, mas porque ela já se encontra em condições de resgatar aquele passado e de tirar proveito dessa situação, de aprender com isso. E aqui, mais uma vez, Joana de Ângeles vem no livro Após a Tempestade falar sobre essas dificuldades. Cataclismos sísmicos e revoluções geológicas que irrompem voluptuosos em forma de terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, obedecem ao impositivo das adaptações, acomodações e estruturação das diversas camadas da Terra, no seu trânsito de mundo expiatório para regenerador. Ou seja, até o nosso planeta tem a necessidade de evoluir, de se transformar, de se preparar. Ele está saindo de uma característica de mundo para entrar num mundo de outra característica moral, mas vai ser também física. Ele está se adaptando para melhor servir de escola para todos nós que estaremos aqui. Então, essas condições, elas serão normais dessa fase. Tais desesperadores eventos impõem ao homem invigilante a necessidade da meditação e da submissão à vontade divina, do que resultam transformações morais que o incitam à elevação. Então, isso aqui, além de ser uma necessidade do planeta, é útil para todos nós que estamos aqui. Para todos nós que vamos estar mais submissos a essa vontade divina e tendo essa possibilidade de meditar nas coisas mais importantes. E aí, mais uma vez, Kardec vem esclarecer, na pergunta 740, não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? Os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem esse ensejo, essa oportunidade de manifestar os seus sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo. Isso se o egoísmo não dominá-lo. Então, aqui na Gênesis, como eu tinha comentado lá no início, a gente fecha esse raciocínio da seguinte forma: devem-se, portanto, considerar os flagelos destruidores e os cataclismos como ocasiões de chegadas e partidas coletivas, meios providenciais de renovamento da população corporal do globo, de ela se retemperar pela introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Então, muitos que vão chegar, estão chegando aqui com essa missão de transformar realmente o nosso planeta, com ideias novas, com conhecimentos novos, com novos projetos, com novos propósitos. É verdade que há destruição de grande número de corpos nessas catástrofes. Isso, contudo, não passa de vestimentas que se rasgam, já que nenhum espírito perece. Eles apenas mudam de planos. Em vez de partirem isoladamente, eles partem em bandos. Essa é a única diferença, visto que, por uma causa ou por outra, cedo ou tarde, fatalmente terão que partir. É a única certeza que nós temos aqui, né? Cedo ou tarde vamos partir. Aqui eu trouxe essa imagem dessa pintura linda de Rembrandt, que é o Jesus na tormenta do mar da Galileia. E é dessa forma que eu queria encaminhar para o final, lembrando a vocês que sempre que a gente está com Jesus no barco e as coisas andam muito calmas, muito tranquilas, o céu está azul, o mar está tranquilo,
a gente deixa que Jesus adormeça. E aí, no momento da dificuldade, onde a tempestade começa a surgir, né, que o barco está a ponto de ser encoberto pelas ondas, o que a gente faz? A gente trata de acordar Jesus. Então, é esse o chamado, que muitas vezes nós necessitamos desses abalos, né, no nosso planeta, nós necessitamos dessas tempestades quando nós estamos com o nosso barquinho aqui no planeta Terra, encarnados. Nós precisamos disso para acordar Jesus dentro da gente, para que a gente possa deixá-lo sair através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, da nossa fala. Porque se as coisas estiverem tranquilas demais, a gente tem essa tendência de deixá-lo adormecer. E para a gente finalizar, mais uma lição do Emmanuel. Nas grandes calamidades que irrompem na terra, cada criatura pode construir o seu próprio refúgio. Não obteremos isso, porém, fugindo da realidade, mas enfrentando-a através da ação construtiva, de modo a descortinar-lhe todas as lições e aproveitá-las. Nunca disporemos de asilo seguro, escondendo-nos em praias desertas, bojos metálicos, covas de pedra ou furnas da natureza. O nosso corpo, numa situação dessa, pode ser que ele nunca esteja em segurança, porque nós não sabemos, né, a qualquer momento alguma coisa pode nos acontecer. Mas ele vem trazer a parte mais importante, que o abrigo real de cada um está no íntimo de si mesmo. E é essa construção que a gente tem que começar a erguer agora. É essa construção com essa certeza que nós temos da continuidade da nossa existência, com a certeza que nós temos da paternidade divina. É essa casinha que nós temos que erguer aqui no nosso íntimo, que vai ser a nossa fé. Porque é a nossa fé que não vai nos fazer passar por todas as dificuldades, por todos os obstáculos, por tudo aquilo que vem nos chamar ao aprendizado, à renovação, ao crescimento, de uma forma tranquila, sem revolta, sem desobediência, sem lamentação, com serenidade. Porque cada um que constrói dentro de si esse abrigo íntimo, com base na fé, ele passa por qualquer dificuldade sem nenhum tipo de abalo mais grave na sua estrutura emocional, na sua estrutura íntima. Então, que nós possamos, a partir de hoje, começar a colocar os nossos tijolinhos aqui dentro dos nossos corações, nos preparando. Nós não sabemos se vamos ser chamados para passar por situações difíceis, mas nós temos que estar preparados para tudo. E nós temos que ser, para aqueles que estão à nossa volta, esse exemplo de preparação e de fé. Porque nós temos essa doutrina que nos esclarece e que nos consola. Então, que Jesus possa nos abençoar. Eu espero ter conseguido cumprir essa missão difícil que é abrir o mês espírita, né? É sempre um desafio para a gente. E às vezes a gente acaba trazendo coisas que alguns conhecem, que outros nem tanto, mas a gente faz essa busca, né, essa tentativa de tentar trazer um pouquinho de tudo para que a gente possa enriquecer sempre um pouco mais no aprendizado, porque esse é o nosso objetivo, né? O estudo para a gente, ele é muito importante. E é a partir daqui que a gente vai ter esse subsídio de fortalecer a nossa fé e fortalecer a nossa casinha íntima cada vez mais. Jesus possa abençoar cada um de nós aqui presentes e que esse mês espírita possa ser um banquete de conhecimento para todos nós. Muito obrigada. Boa noite a todos novamente. Catrine, muito obrigado pelo estudo da noite de hoje. Foi maravilhoso, tá?
e que vocês retornar à Telepoldina, que os mentores amigos possam acompanhar vocês, tá? Muito obrigado mais uma vez, tá? E na semana que vem, no dia 14, nós vamos ter aqui Gisele Marques, de Juiz de Fora, com a coordenação do Centro Espírita Anita Borella, tá? A palestra é o aborto. Esperamos a presença de todos vocês, né? E para encerrar o trabalho na noite de hoje, né, vamos fazer uma prece, agradecer a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, nosso mestre querido, aos mentores espirituais dessa casa, o amparo necessário, Senhor, para cada um de nós. Ao que sairmos dessa casa, Senhor, possamos levar até os nossos lares a paz, a tranquilidade, Senhor. Levar para os nossos vizinhos, para o nosso bairro, para a nossa cidade, Senhor, para o nosso país, Senhor, a paz, a tranquilidade. Muito obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Nós também vamos sortear 2 livros da codificação, tá? Nós trouxemos aqui 2 vales.